Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos para o nosso último diário de gravidez. Eu vou contar para vocês tudo que tem acontecido aqui nessas últimas semanas de gestação. A última vez que eu fiz diário de gravidez aqui no canal foi do segundo trimestre de gestação. Eu contei ali até a 23ª semana de gestação, né? Tudo que tinha acontecido aqui comigo até a 23ª semana de gestação. Então hoje eu vou contar aí o que aconteceu a partir das 24 semanas até hoje, que eu estou com 34 semanas de gestação. Então eu vou fazer um resumo aí de tudo que aconteceu por aqui. Eu sei que tem muitas mamães que gostam de saber, né? Que querem saber o que acontece nessa última fase da gestação, sendo que faço sempre essa observação. O que acontece com uma gestante não é uma regra e vai acontecer com todas as outras. Cada gestação é única, cada mulher tem o seu corpo, tem o seu desenvolvimento pessoal na gestação. Então, o que acontece comigo não significa que vai acontecer com outra gestante, mas a gente sempre faz esse vídeo aí compartilhando um pouco do que acontece nos semestres da gestação, tá certo? Então, como eu falei pra vocês, hoje eu vou contar o que aconteceu aí entre 24 semanas e 34 semanas de gestação. Eu tenho alguns tópicos específicos que eu vou compartilhar com vocês, que são os que eu acho assim mais interessantes de compartilhar, né? Algumas coisas que eu senti, que eu não senti durante essa fase da gestação. Bom, vamos lá. Para mim, especificamente, o último trimestre da gestação é o mais difícil, é o mais puxado e é o que acontece geralmente mais coisas. O primeiro e o segundo trimestre da gestação, para mim, geralmente é o mais tranquilo, mas o último é sempre mais puxadinho. Não significa que vai ser assim com todo mundo, mas como eu já tô aí passando pela minha quarta experiência, quem me acompanha aqui no canal sabe, então eu já tenho esse histórico de realmente ser um pouco mais puxado aí no final da gestação. E eu acredito que para muitas gravidinhas também é assim. Uma das principais características dessa última fase da gestação é o cansaço. Muito mais do que no início, porque eu sei que tem muitas gravidinhas que ficam cansadas ali no primeiro trimestre, né? Nas primeiras semanas de gestação tem um cansaço excessivo. Mas essa última fase da gestação para mim é a mais cansativa, porque o corpo tá mais pesado, a barriga tá mais pesada, a gente está muito mais indisposta, tudo falta ar, né? Afinal de contas, os nossos órgãos estão comprimidos dentro da gente porque o bebê está crescendo. Então, falta ar para respirar, a gente fica cansada com muita facilidade. Então, para mim, essa tem sido assim a principal característica dessa última fase, desse último trimestre da gravidez, que é o cansaço. E isso reflete muito em mim, eu sinto muito isso, porque eu sou muito ativa no dia a dia, né? Eu sou dona de casa, eu faço as coisas em casa, eu tenho 2 crianças pequenas, eu trabalho de casa, então eu tenho muitas coisas para fazer e muitas coisas para dar conta ao longo do dia. E daí sentir esse peso, sentir esse cansaço, ter que parar para descansar meu corpo, para mim é o que tem sido assim mais puxado, porque se deixar eu faço tudo de vez, né? Essa seria a minha vontade e era assim que eu costumava fazer antes da gravidez, né? Mas a gente tem que ter o entendimento de que é uma fase e de que nessa fase eu preciso parar para descansar um pouco o meu corpo, porque senão eu não vou dar conta, né? Então essa para mim tem sido a principal característica desse último trimestre, que é o cansaço. Porque, gente, tem dias que eu tô só o pó da rabiola. Mas vamos lá, outras coisas que têm acontecido por aqui. Azia, e isso não foi uma coisa que aconteceu em todas as minhas gestações. Teve gestações que eu não tive azia em momento nenhum da gestação. Mas nessa gestação de Elisa, eu estou tendo sim, gente, azia nessa última fase da gravidez. Então tem dias que no final do dia, quando eu vou me deitar na cama, é uma queimação sem fim no meu estômago. Eu não estou usando nada para isso. Mas se a gestante sentir esse incômodo, pode comentar com a sua médica do pré-natal e a médica do pré-natal passa alguma medicação. O que geralmente eu faço é tomar leite e aí resolve, certo? Mas eu não tô tomando nenhuma medicação para a questão da azia, até mesmo porque não é todos os dias que eu tenho.
Eu já percebi que são ali nos dias que eu dou uma extrapolada, como algumas besteiras, e aí eu fico realmente com azia. Então tem acontecido sim a questão da azia aqui, não todos os dias como eu falei, mas em alguns dias acontece. Outra coisa que eu já tinha até comentado com vocês aqui no canal, que aconteceu agora nesse final da gestação, é a questão da acne. Nessa gestação de Elisa eu tive muita acne mesmo, e a minha pele estava até limpinha. Então eu tive no primeiro trimestre, daí quando chegou no segundo trimestre dei uma controlada, e quando chegou agora no terceiro trimestre voltou tudo de novo. Hoje meu rosto tá até limpinho assim, sem nenhuma acne enorme, porque as minhas acnes são bem grandonas mesmo. Então essa foi uma outra coisa que eu percebi aí no meu corpo. Outra coisa que eu percebi no meu corpo, porque é muito importante, gente, a gente como gestante está se percebendo o que está mudando no nosso corpo por conta da gestação, para que depois a gente observe se vai voltar, né, as coisas ao normal. Então é muito importante essa questão da observação em relação ao corpo. E aí outra coisa que eu observei, que não tinha acontecido nas minhas outras gestações, é o escurecimento de algumas partes da minha pele, que a minha médica me explicou que é normal acontecer em algumas gestações. Pode acontecer como não pode acontecer, mas a região minha de axila, virilha, aqui no pescoço, deu uma escurecida, tá? E isso é normal, tá? Por conta da mudança de hormônios, pode mesmo acontecer. Também não tenho passado nada, a médica disse que depois, da mesma forma que a linha negra que aparece na nossa barriga, ela aparece, depois ela some, esse escurecimento da pele também depois aparece. Eu não me senti segura de fazer nenhum daqueles procedimentos de clareamento, né? Tem alguns procedimentos naturais aí que usa bicarbonato, enfim, que usa alguns produtinhos caseiros para você estar clareando a pele. Mas eu não me senti segura, eu não me sinto segura de fazer essas coisas durante a gestação. Então eu fico assim mesmo e eu sei que depois vai passar, tá certo? E aí depois, se for necessário eu passar algum produto, alguma medicação específica para ir clareando, eu vou fazendo. Mas agora, durante a gestação, eu não me sinto segura de fazer. Então esse foi um outro ponto que eu notei de mudança no meu corpo, que foi o escurecimento da pele. Uma outra coisa que eu até já tinha comentado com vocês aqui no canal, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, é a questão das dores na região das minhas cesarianas anteriores. Né? Eu fiz um vídeo só falando sobre isso. Então essas dores permanecem, mas elas permanecem a mesma coisa, tá? Elas não assim evoluíram, que foi o que eu tinha assim mais receio, ou que eu imaginei que fosse acontecer, é que conforme a gravidez que conforme as semanas fossem passando, que essa dor fosse evoluindo. Mas não evoluiu não, tá? A mesma coisa. Inclusive eu já percebi que nos dias que eu fico mais quietinha, que eu não faço tanta arte em casa, que essas dores elas praticamente não aparecem. Então elas aparecem mesmo nos dias que eu invento de fazer faxina ou de fazer alguma coisa assim mais pesada. Aí realmente essas dores aparecem, mas nos dias que eu fico mais quietinha, essas dores elas praticamente não aparecem. Então acho que eu já pontuei aí os principais pontos que eu percebi agora nessa terceira fase da gestação, que é o cansaço, a questão da azia, a questão da acne. E, gente, aconteceu um fato aqui comigo que eu vou compartilhar com vocês, né, nessa última fase, que não diz respeito diretamente à gestação, mas que a gente vive em um tempo provável para isso, e que acabou acontecendo aqui comigo, que foi a questão do Covid, né, do Covid-19. Eu fui diagnosticada aí há quase um mês atrás com Covid-19. Eu comecei tendo sintomas de gripe forte. Então teve um dia que eu fiquei super arriada, espirrando, com o nariz corizando, o nariz entupido, com sintomas de gripe. Enfim, então foram todos os sintomas de gripe, eu não tive febre. E aí com o passar dos dias, mais ou menos uns 7 dias depois, foi que veio a perda do olfato e do paladar. Eu perdi o olfato e o paladar, e foi o que me fez realmente assim ir para o médico para poder ver se realmente era questão do Covid-19.
Eu fui na minha médica do posto, que eu faço pré-natal, e ela me examinou e ela me deu um diagnóstico clínico de Covid-19, porque todos os sintomas eram de Covid. Inclusive aqui em casa, as crianças também tiveram, provavelmente, porque as crianças não fizeram teste, mas elas tiveram febre, todas elas, né? Todos eles, na verdade, tanto meu filho mais velho quanto as meninas tiveram febre durante um dia só, mas foi só febre e os sintomas que eles tiveram. E eu que tive mais esses sintomas de gripe. Eu fiquei ali alguns dias bem arriadinha, de cansaço mesmo, mais do que o cansaço da própria gravidez. E a questão da coriza e da congestão nasal. Então eu tomei algumas medicações para isso que a minha médica me passou. Eu fiz alguns dias de medicação e fiz o isolamento, né, os 14 dias de isolamento. Depois de 15 dias foi que eu consegui perceber uma melhora mais assim no meu corpo, de eu conseguir voltar a fazer as coisas, enfim. Não foi uma fase fácil. Eu até comentei com vocês no meu último vídeo, que foi o vídeo de lavando as roupinhas do bebê, que eu não pude lavar as roupinhas de Elisa no tempo que eu tinha me programado para lavar, justamente porque coincidiu com essa questão de eu ter pego o Covid. Então eu precisei fazer esses 15 dias de repouso, de isolamento, de ficar mais quietinha mesmo, para poder conseguir reabilitar o meu corpo e as coisas voltando para o normal. Hoje, que já tem quase um mês, aí a gente tô finalizando a quarta semana depois que eu recebi o diagnóstico, é que o meu paladar e o olfato está voltando um pouco. Tem algumas coisas que eu sinto cheiro, mas a maioria das coisas eu não sinto cheiro de nada. Eu não sinto cheiro do meu perfume, eu não sinto cheiro de produto de casa, eu não sinto cheiro de quase nada. Eu sinto cheiro do café, que foi um exercício que a minha médica me passou, que foi de cheirar o pó do café, né, para poder estimular o olfato. E algumas coisas que eu sinto gosto, como se tiver alguma coisa muito salgada, eu sinto gosto. Mas se eu comer coisa doce, por exemplo, eu não sinto gosto. E aí ela me explicou que realmente essa parte do olfato e do paladar não tem um tempo específico para poder voltar. Pode levar até 2 meses para poder retornar, mas que vai voltando aos poucos. Então hoje eu já tenho percebido que algumas coisas eu sinto gosto e algumas poucas coisas eu sinto cheiro, mas ainda não está normal, né? Eu diria que está aí 30% do olfato e do paladar. Então essa foi uma coisa super chata que aconteceu agora no último trimestre de gestação. E olha que eu tomo todos os cuidados possíveis, inclusive eu praticamente não saio de casa. Eu saio de casa para poder fazer pré-natal, exames de pré-natal e para ir para casa da minha mãe só. Mas o meu esposo, ele trabalha fora, ele trabalha em contato com outras pessoas, ele trabalha em contato com pessoas que vêm de outros estados, ele trabalha viajando, inclusive. Então a gente acredita que possivelmente esse foi o meio, porque ele, um dia antes de mim, ele também ficou se sentindo super mal. Então a gente acredita que essa foi a forma que o Covid chegou aí até nós, né? Enfim, mas passou, graças a Deus estamos todos bem, todos recuperados. Continuo sendo monitorada pela minha médica e essa foi uma super vantagem que eu achei. No caso dela mesmo ter me acompanhado, né? A minha médica que me acompanha na gestação, que é a minha médica do posto de saúde. Eu já falei pra vocês aqui que eu faço meu pré-natal no SUS. E como o posto de saúde é aqui perto e ele atende as pessoas do bairro, então eu me comuniquei com o pessoal do posto através do WhatsApp. Eles me mandaram ir para lá e minha médica me atendeu e lá no posto faz o teste do Covid, enfim. Então assim, tudo casou perfeitamente para que a minha médica mesmo me acompanhasse também nesse processo. Mas já está tudo bem, já estamos todos recuperados, graças a Deus, e continuando a tomar todos os cuidados possíveis. Então eu acho que eu consegui resumir, gente, tudo que aconteceu aí dentro dessas semanas de gestação, né, até 24 semanas, de 24 semanas pra cá. Hoje eu estou com 34 semanas e daí futuramente, né, quando eu fizer um relato de parto, eu posso até contar pra vocês o que aconteceu daqui pra frente, né? Que a gente não sabe se eu vou até 40 semanas, se eu vou ter antes, enfim, não sei. Mas os principais
Tem uma outra coisa também que eu queria falar pra vocês e eu já ia esquecer, que tem acontecido muito comigo, que são as contrações de treinamento, que também é muito comum acontecer nessa fase da gestação. As minhas contrações de treinamento, elas começaram a partir da 27ª semana. Com 27 semanas, eu comecei a ter contrações de treinamento. E hoje, com 34 semanas, elas estão muito mais recorrentes e um pouco doloridas. A contração de treinamento não é um trabalho de parto, tá? É muito interessante que se você não conhece, se você, gestante que está me assistindo, não conhece sobre contração de treinamento, pesquise sobre isso, converse com a sua médica sobre isso, porque a contração de treinamento ela não é um trabalho de parto e é normal acontecer, tá certo? Então é uma outra coisa que tem acontecido aqui comigo nesse último trimestre, são as contrações de treinamento. Tem acontecido até cada vez mais, com bastante frequência. Eu tenho monitorado, né? A minha médica me orientou que eu fizesse já o monitoramento de quanto tempo dura, de em quanto tempo vem, por conta dos riscos que eu tenho, né? De entrar em trabalho de parto. Quem me acompanha aqui sabe, essa será a minha 4ª cesariana. Então, quem já tem aí várias cesarianas tem um risco quando entra em trabalho de parto, tem muitas contrações, tem um risco de ruptura uterina. Então, a minha médica tá monitorando aí isso certinho e me orientou que eu fosse monitorando essas contrações de treinamento. Mas se você é uma gestante que não tem uma gestação de risco, não tem nada disso, é super tranquilo, tá certo? Mas pesquise sobre isso, converse com a sua médica sobre isso, porque isso é super comum de acontecer nessa última fase da gestação. Então agora sim, eu acho que eu consegui aí resumir tudo o que aconteceu para vocês durante esse tempo. Então é isso, pessoal. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu tô sempre respondendo todo mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau e até o próximo vídeo.